Jesus cura, perdoa e te chama para caminhar com Ele. Neste vídeo, veja como o Deus do impossível pode agir na sua vida hoje. Vamos juntos lendo um capítulo por vez da Bíblia, comentando e refletindo sobre cada trecho, buscando descomplicar o entendimento, mas também refletindo com a convicção de que o mesmo Jesus que operou milagres no passado continua e continuará agindo na sua vida, pois, como diz o livro de Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mateus 9. Jesus continua realizando milagres aqui no capítulo 9, como vimos que ele fez no 8, lembrando que alguns estudiosos se referem aos capítulos 8 e 9 como sendo os capítulos dos milagres. Faremos a leitura do texto bíblico em 6 partes, comentando e refletindo sobre cada uma delas. Mas, antes de iniciar, vamos recapitular o que vimos até aqui. Você lembra que no capítulo 8, Jesus foi expulso pelos cidadãos de Gadara por conta do prejuízo que tiveram com as manadas de porcos? Aqui, o capítulo 9 já começa informando que Jesus entrou em um barco e atravessou o mar e foi para a sua cidade. Fica então um alerta importante para nós, porque aquela cidade teve a oportunidade de testemunhar o poder do Senhor e o expulsou dali. Que estejamos atentos quando o verdadeiro evangelho for exposto às nossas vidas, para não tomarmos a mesma decisão dos gadarenos, de expulsar o Salvador de suas vidas. Pois note que Jesus não fica argumentando, ele simplesmente sai dali. Portanto, não permitamos que isso ocorra em nossas vidas, mas que sejamos receptivos a Cristo e a seu Evangelho. Vamos lá. Primeira parte, a cura do paralítico. Verso 1 ao 8. Jesus entrou em um barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Eis que alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Tenha coragem, filho, os seus pecados estão perdoados." Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: "Este homem está blasfemando." Como Jesus sabia os pensamentos deles, disse-lhes: "Por que pensam o que é mal no coração de vocês? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa." O homem se levantou e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Aqui, Jesus deixa Gadara, como falamos, e segue para sua cidade, provavelmente Cafarnaum. Apesar de não estar no texto, o Evangelho de Marcos diz que seria essa cidade. E um dos pais da igreja, João Crisóstomo, diz o seguinte sobre este trecho: o evangelista chama aqui de Cafarnaum de sua cidade, porque há a cidade em que ele nasceu, Belém, e a cidade que o educou, Nazaré. E, por fim, a cidade em que habitou continuamente, Cafarnaum. Os fariseus acusaram Jesus de blasfêmia. O verbo grego blasfêmio tem geralmente o sentido de caluniar, neste caso contra Deus. A acusação dos fariseus a Jesus aqui era de que ele não poderia perdoar pecados, já que o único que poderia perdoar pecados é o próprio Deus. Veja que o profeta Isaías confirma que só Deus pode perdoar. Isso está lá em Isaías 43:25. Vamos ler. "Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que dos seus pecados já não se lembra." Contudo, Jesus é o próprio Deus encarnado, o Verbo que se fez carne. Nesse sentido, a resposta de Jesus para os fariseus é um tanto irônica, quando ele diz: "O que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa." Era como se Jesus dissesse: "Sim, vocês têm razão. Perdoar pecados é algo grandioso, e só Deus pode fazer isso. E de fato, eu sou. Mas, para que saibam que eu realmente sou, farei também aquilo que para vocês parece mais visível e simples: curarei este homem." Se há algo do passado que ainda te traz culpa e tristeza, arrependa-se. Jesus está pronto para perdoar os teus pecados hoje mesmo. Segunda parte, o chamado de Mateus, verso 9 ao 13. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: "Siga-me." Mateus se levantou e o seguiu. Aconteceu que, enquanto Jesus estava em casa reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: "Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?" Ouvindo isso, Jesus disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores."
Aqui temos o chamado do autor deste evangelho, Mateus, também conhecido como Levi nos evangelhos de Marcos e Lucas. Jesus o chama enquanto ele estava na coletoria de impostos, uma espécie de cabine de cobranças de taxas, lembrando que, como Mateus estava a serviço do Império Romano, ele provavelmente era considerado um traidor pelo povo judeu da época. Alguns estudiosos sugerem que seu trabalho o ajudava a ter uma fluência no aramaico e no grego, o que contribuiu para sua habilidade em tomar notas e registrar o evangelho que temos em mãos hoje. O cenário aqui é provavelmente um jantar oferecido pelo próprio Mateus em sua casa. Vale destacar o incômodo dos fariseus ao verem Jesus comendo com aqueles que certamente não compartilhavam de seus cuidados religiosos, que eles chamam de pecadores. Jesus, em sua resposta, cita o texto que está lá em Oséias 6,6 e diz: "Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, conhecimento de Deus, em vez de holocaustos." Jesus recorre a este trecho para indicar que os fariseus mantinham seus rituais religiosos e pureza cerimonial, mas haviam perdido de vista o centro do que Deus espera, que é uma aliança de amor, de misericórdia, e não de sacrifício somente. A mesma repreensão usada pelo profeta Oséias nos versos que lemos. Que sejamos misericordiosos em nossos atos de hoje também, preocupando-nos menos em parecer justos aos olhos dos outros e mais em praticar de fato a misericórdia, a aliança de amor com Deus e com o próximo. Perceba, Jesus chama quem Ele quer. Nenhum pecado é grande demais, nenhum status social é barreira para segui-lo. Basta crer, arrepender-se e então caminhar com o Senhor em obediência. Terceira parte, jejum, verso 14 ao 17. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe: "Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam?" Jesus respondeu: "Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam." Note que quem está fazendo a pergunta a Jesus são os discípulos de João Batista. Ele estava preso, mas seus discípulos perguntaram a Jesus por que ele e os seus discípulos não jejuavam. A resposta de Jesus tem relação com uma metáfora usada pelo próprio Batista. Vamos lembrá-la juntos? Está lá em João 3,29 e diz: "O amigo do noivo, que está ao seu lado e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa." João refere-se a si mesmo como amigo do noivo. Portanto, nada mais adequado para Jesus que usar essa metáfora do noivo feita pelo próprio João Batista aos seus discípulos questionadores. O significado aqui é que Jesus é o noivo e os discípulos são os convidados. E claro, encontramos ainda no Antigo Testamento metáforas do noivo como sendo o próprio Deus, lembrando da divindade de Jesus. Veja como exemplo o que está lá em Oséias 2,16. "Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido e não mais me chamará meu Senhor." Como já conhecemos o desfecho da história, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, compreendemos que enquanto os discípulos desfrutavam de sua presença, não havia necessidade de jejuar. No entanto, o jejum voltaria a ser uma prática apropriada após sua ascensão ao céu, depois da ressurreição. Na sequência, Jesus utiliza duas ilustrações: o remendo novo em roupa velha e o vinho novo em odres velhos. Vamos nos concentrar na imagem do odre. Esse recipiente era feito com pele de animal. Com o tempo, o couro se tornava rígido e quebradiço. Assim, ao colocar vinho novo ainda em fermentação nesse recipiente antigo, o odre se romperia, perdendo-se tanto o vinho quanto o vasilhame. Por isso, o vinho novo deve ser colocado em odres novos. Com essa analogia, Jesus deixa claro que não seria possível apenas encaixar a sua mensagem, ou seja, os preceitos do Evangelho, dentro do sistema religioso do judaísmo da época. Isso comprometeria ambos. Em vez disso, ele inaugura um novo tempo, messiânico, não baseado em remendos, mas em renovação e novidade de graça. Receba Jesus em sua vida. Receba o Espírito Santo como vinho novo. Quando ele habita em você, tudo precisa ser transformado. O próprio Cristo está nos ensinando que não se pode viver a novidade do Espírito mantendo os mesmos velhos hábitos. É hora de deixar para trás o que não agrada a Deus. Abandone o que é velho e viva o novo de Cristo em sua plenitude. Quarta parte, a fé que cura e ressuscita. Versos 18 a 26. Enquanto Jesus lhes dizia essas coisas, chegou um dos líderes da sinagoga, prostrou-se diante de Jesus e disse: "A minha filha acaba de morrer. No entanto, vem e põe a mão nela, e ela viverá." Então Jesus levantou-se e foi com ele.
bem como os seus discípulos. Uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos chegou por trás dele e tocou na borda de seu manto, porque dizia a si mesma: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Jesus, voltando-se, a viu e disse: tenha coragem, filha, a sua fé curou você. Naquele momento, a mulher foi curada. Quando ele chegou à casa do líder da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Essa passagem revela um ponto em comum entre o líder da sinagoga e a mulher que sofria de hemorragia: a fé. O líder cria que se Jesus tocasse em sua filha, ela viveria. A mulher, por sua vez, acreditava que, se ao menos tocasse na borda do manto de Jesus, seria curada. No caso do líder, vale destacar que aparentemente sua fé não era tão profunda quanto a do centurião que vimos no capítulo 8, que confiou que bastaria uma única palavra de Jesus sem que ele sequer tocasse o seu servo para ele ser salvo. Ainda assim, Jesus atendeu a fé do centurião, mas também atendeu a fé do líder da sinagoga. Isso nos indica que o que importa não é apenas o tamanho da fé, mas a sua presença sincera. Quanto à mulher, não há aqui qualquer superstição sobre o manto de Jesus. A prova disso é a resposta do próprio Senhor. Tenha coragem, filha, a sua fé curou você. A soma da fé de ambos, com a infinita misericórdia do nosso Senhor, resultou na ressurreição da menina e na cura e libertação daquela mulher. E que isso nos encoraje a crer com fé sincera e confiar plenamente no que Jesus pode fazer. Quinta parte. Jesus cura 2 cegos e um mudo. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então tocou nos olhos deles e disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Jesus, porém, os advertiu severamente: Ninguém deve saber disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. No momento em que saíram, levaram a Jesus um homem mudo, possesso por um demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Quando os 2 cegos usam a expressão filho de Davi para clamar a Jesus, é uma clara evidência que eles acreditavam que Jesus era o Messias, conforme falamos nos capítulos anteriores sobre esse significado. Interessante notar que o milagre da cura acontece quando Jesus entra em casa, talvez a sua própria casa ou a de Mateus, em que eles estavam antes de saírem à casa do líder da sinagoga. Provavelmente, os cegos estavam presentes no milagre da ressurreição da menina e seguiram a Jesus, e ele os curou após estar longe da multidão. Note que assim como Jesus falou ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado, ele diz aos cegos: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Em seguida, Jesus ainda curou um mudo. Que Deus fortaleça a sua fé e que você continue orando e buscando com perseverança a sua cura, para que no tempo certo Ele também diga ao seu coração: Seja feito conforme a fé que você tem. Sexta e última parte. Poucos são os trabalhadores. Verso 35 ao 38. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Que Jesus opere milagres em sua vida, para que muitos vejam e conheçam o poder do Cristo vivo. Que a sua história se torne um testemunho que leve outros à fé. E assim oro para que o Senhor envie mais trabalhadores para a sua colheita e que em nossos corações habite a mesma compaixão que havia em nosso Senhor, para alcançar os aflitos e desamparados deste mundo tão carente de esperança. Em nome de Jesus, amém. Se você lembrou de alguém enquanto ouvia essa mensagem, então compartilha com essa pessoa. Talvez ela precise ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal e continue conosco estudando a Bíblia. Vamos juntos para o próximo capítulo do livro de Mateus.